isso. Eu acho que isso perde um pouco o valor do Mundial. Acho que tem que ser seleto mesmo. Tem que Claro ser que difícil, pô. Sim. Eu entendo que as finais antigas, que só tinha o campeão da Champions contra o campeão da Libertadores, eles representam pouco o mundo hoje em dia. Sim, gente. O Atlético não passou para jogar a final. O Inter também, em um momento, caiu. O Palmeiras na temporada passada. 24? Então, gente, Isso aí é maluquice. Isso não vai acontecer. Não é possível. Então precisa mesmo ter mais representatividade. Mas, assim, não pode virar algo que todo ano vai fazer uma coisa grande, não sei o que, assim, não tem graça. Aí vira meio que uma ideia de Superliga lá do Florentino e da turma toda. Fica uma coisa da elite contra os outros aqui, que vai ser todo mundo, o mundo todo vai ser uma imensa segunda divisão. Cara, agora nada a ver com nada do que a gente tá falando, na verdade. Mas você... Nós vamos falar de quê agora? De cerveja? Não, de você. Que você não entrou nessa coisa de jornalismo esportivo e tal depois, não foi? Sim. Como é que era antes? Então, eu acho o seguinte, eu não tinha uma influência muito clara na minha vida, assim, né? Porque não tinha um jornalista na minha família. Né? E é muito comum o jornalista seguir meu pai, meu tio, meu avô, tal. Eu não tinha essa influência na família. E a exigência da vida me tirou de um caminho normal muito cedo. Eu comecei a trabalhar, tinha 13 anos. Fui trabalhar como escriturário, menor auxiliar de serviços gerais, com um tergalzinho azul do Banco do Brasil. Depois passei no concurso no Banco do Brasil e fiquei trabalhando no banco durante um tempo. E depois pedi demissão, aquele plano de demissão voluntária e tal, porque não era o que eu queria. E assim, eu flertava, eu gostava muito de geografia. Aí fiz um tempo no curso de geografia. Falando, caramba, tem matemática, não vai rolar esse negócio. Tem matemática em geografia? Tem. Curioso. Você fazer cálculos de coisa de clima e tudo mais e tal, né? Eu não quero mais isso, matemática não vai rolar. Aí eu comecei a fazer publicidade. E eu achava que seria esse o meu caminho. Até que eu eu dei a oportunidade de flertar ainda mais com o jornalismo. E fui fazer faculdade de jornalismo. Mas isso já depois de velho. Isso com 26 anos para velho, né? Pô, porque as pessoas entram com 18, 19, né? Sim. Mas aí meu filho nasceu, aquele rolo, aquela confusão de trocar fralda e trabalhar de manhã e de tarde, e estudar, e aí eu já entrei na rádio, que eu entrei na rádio como comentarista. Já era como comentarista, sim. Porque era um projeto na Rádio CBN em Belo Horizonte de esporte. Era um projeto assim, vamos começar o esporte aqui. Quem que a gente vai convidar? Jogo do Cruzeiro. Convida o Samuel Rosa, convida o Loborges, convida... jogo do Atlético. Pô, te convidaram o Rogério Flauzino para fazer um jogo, convidaram... Assim, cara, a agenda vai estourar. Não vai rolar. Pra fazer, porque tem jogo o ano inteiro. E aí um amigo meu que trabalhava na rádio e que sabia que eu gostava muito e que eu tinha jogado futsal até 19 anos, ele falou, Mário, eu vou te colocar lá, pra você comentar um jogo ou outro. E eu comentei um jogo inicial, um jogo do América. E eu dei muita sorte no jogo. As pessoas vão falar que não é sorte. Então é o seguinte, quem está falando sou eu. Lugar de fala, foi comigo, então eu falo, foi sorte. Porque eu poderia ter pensado aquilo e não falado. Era um jogo do América e eu conheci o Tucho, né, que foi jogador do Atlético depois, tudo, de vê-lo jogando futebol de salão. Então, e o Tucho não tinha jogado pouquíssimas vezes no principal. No principal é do salão, no profissional do América. E eu falei assim, eu entendo que tem um jogador aí que tem a chave do jogo, que é um jogador do drible, é um jogador do corte seco, da penetração, tal, que é o Tucho. Cara, eu terminei de falar isso, o Tucho começa o aquecimento. Eu quase caí da cadeira. Assim, falei, pô, não é possível que essas coisas estão dando certo assim, né? E aí o Tucho faz uma jogada daqui e outra dali, pênalti, o América faz gol de pênalti e vence por 1-0. E eu pensei, caramba, será que... né? E eu já estava fazendo jornalismo dessa época. E aí as coisas começaram a rolar, mas me convidaram para fazer... Essa história é pesada, né? Me convidaram para fazer a final do Mineiro daquele ano, no ano de 2000, que era um Atlético e Cruzeiro. Eu iria junto com um outro comentarista, que eu não sabia quem seria. E o meu telefone toca... E eu vejo ali e tal, era o Marcos Ghiotti que me liga, lá de BH, e eu pego o telefone assim de lado e comento com quem estava do meu lado na hora, assim, eu vou ou não vou? Aí, por que você não queria ir? Porque minha mãe tinha acabado de falecer. Sim. Essa é a questão, sim. Ela faleceu, eu saí do velório, tudo, e o telefone tocou, tipo, umas 2, 3 horas depois. E aí eu falei, eu vou.
Eu vou porque senão eu não vou sair dessa, entendeu? Assim, eu vou ficar nessa aqui, minha mãe, tal. Eu vou lá fazer o jogo porque é um lugar que eu gosto. Desculpa. É o Mineirão. E é um lugar que eu gosto e eu quero ir. E foi legal. E o Atlético ganhou, né, que para mim também agrada um pouco mais não, muito mais. E depois disso me fizeram uma proposta para ficar Na rádio, né? e na rádio. E eu trabalhei 2 anos de graça, porque esse projeto era um projeto assim, vai lá e faz os jogos. E 2 anos depois chegou a Rádio Globo em Minas, e aí a Rádio Globo veio com um contrato. Então era a CBN, depois Rádio Globo, e a partir daí foi aí que eu fiz a sociedade com o Reinaldo, que a gente conversou, foi antes, né? Uhum. Antes do ar a gente estava conversando aqui. E eu fiquei lá, fiz jogos para o Sport TV, fiz jogos Premier, viajei Minas inteiro, Ituiutaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Isso Valadares. que ano, cara? De 2005 a 2010. Lembra aquele Ipatinga e Botafogo, que o Ipatinga ganhou de 3-0 ou 3-1 lá no Ipatingão? Eu fiz esse jogo, comentei, não pela Globo, né, mas pelo Premier para Minas. Uhum. Vi vários, só que era paralelo aos jogos da rádio, na Rádio CBN. Eu fazia os jogos principais da CBN. Então, quando eu não estava na escala da CBN, eu corria para a escala do Premier. Era uma loucura, uma bagunça. Deu alguns cabelos brancos, mas em 2010 veio a proposta para vir para cá. Meu último jogo em Minas foi, talvez vocês vão se lembrar, a torcida do Atlético certamente vai se lembrar, o Atlético Ipatinga, final do Mineiro de 2010, que o Marques faz o gol, leva a camisa dele para a bandeira de escanteio e pega a bandeira de escanteio e balança como se a camisa dele como se fosse uma bandeira. Foi meu último jogo. E aí vim para cá. Para a CBN São Paulo. Fiquei na CBN São Paulo até esse ano, até inicinho do ano, e 2015 ESPN, e de 2015 até agora na ESPN.